Aê, galera, olha eu aqui de novo, ó. E a pauta de hoje é babadão. O que é? Se você ainda não viu, vai ver. É um filme incrível chamado Natureza Selvagem, que foi inspirado numa história real, de fato. Sean Penn, que foi o diretor, ele ficou um tempão, inclusive, negociando com a família do Christopher, que é o protagonista dessa história, para poder conseguir colocar isso em formato de vídeo. E tem uma trilha sonora, gente, que é simplesmente maravilhosa, que foi composta pelo Ed Vedder. Então, assim, se você não viu, vá ver. E vou te contar já qual é o disclaimer, do que eu vou falar hoje, por que eu tô chamando essa chamadinha aí, né? Por que eu tô chamando a chamadinha? Ótimo. Por que eu tô chamando o vídeo de hoje de empreendedorismo selvagem? Vamos lá. Num universo que está mudando cada vez mais rápido e que a gente tem menos tempo para se adaptar a essas mudanças, a gente vê despontando do além alguns modelos de negócios e algumas soluções que a gente nem imaginaria. Eu me sinto quase numa constante dos Jetsons, sabe? Mas ao mesmo tempo que ele é mitológico, que tem lá seus unicórnios, as suas centauros, aquela galera que vem tipo arrebentando a boca do balão e tipo crescendo loucamente. Você também tem lá uma zebra ou outra e você tem sempre quem de fato controla e comanda e que é a base da economia, que são as pequenas e médias empresas, que somos nós, empreendedores e empresários que ralamos aqui o mês inteiro para ter ali aquele prolabório, aquela divisão de lucros, assim, e vivendo nessa selva muito louca. Então, eu vou trazer alguns dos aprendizados de uma segunda leitura desse filme, porque eu vi a primeira vez há uns 7, 8 anos, e agora eu fui assistir de novo para trazer um paralelo, né, do que a gente vive, considerando que a era do emprego acabou. Empreender é a única opção, então a gente precisa, mais do que nunca, desmistificar essa história de que para empreender você tem que abrir um negócio. E que o profissional do futuro é aquele cara que sim, que é empreendedor. Mas antes de fazer o paralelo, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, ativa as notificações, já curte esse vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece, que ou está pensando e precisa de um plano B, ou tem um negócio e precisa de alguma forma se adaptar melhor e mais rápido para não quebrar ou para melhorar os resultados, ou para quem está em transição de carreira, para quem está repensando a sua relação com o trabalho. Porque toda semana não tem só o vídeo inspirado aqui no filme, mas também tem dica muito prática, tem ferramentas, tem indicações de aplicações que podem facilitar aí a sua vida, beleza? Então, voltando. Deixa eu dar aqui uma contextualizada no que é o filme, tá? E não é disclaimer, porque ele também foi baseado num livro, está lá na primeira página do livro, que o Christopher, no final das contas, ele morre. No filme, o que se fala no filme, até porque né, é uma adaptação, é que ele se confundiu e numa das aventuras que ele estava vivendo e que ele estava isolado, ele acabou comendo uma planta achando que era outra e acabou envenenado. Mas a gente não sabe se isso é uma verdade, tá? Mas sobre o que é o filme e qual foi o paralelo que eu trouxe aqui para esse universo do empreendedorismo selvagem. O Christopher, ele tinha uma necessidade quase que instintiva, sabe, de contato com a natureza. Ele estava numa busca por algo dentro dele mesmo, assim, por um sentido maior para a vida. Um lance quase assim de espiritualidade. E para poder conseguir tirar toda e qualquer amarra da sociedade, do que eram os padrões impostos, ele, depois da faculdade, se eu não me engano, ele largou tudo que ele tinha, ele doou o dinheiro que ele tinha e ele saiu, assim, numa busca, assim, muito por ideais, uma coisa muito de coragem, que tinha um quê também de inocência e aqui um pouco de imprudência também em alguns ciclos de mudanças. E o que isso tem a ver aqui no universo do empreendedorismo, né? Muitas vezes a gente ou terceiriza a responsabilidade e perde o protagonismo da nossa carreira, no momento em que duvido que você não tenha ouvido alguém falar, mas naquela empresa eu não tive oportunidades, ou a empresa não me deu oportunidades, ou o meu chefe não fez isso. Cara, o mundo mudou. Não dá mais para terceirizar a culpa. Você tem que ser seu próprio protagonista desde lá do seu processo de aprendizagem, porque eu não acredito muito nessa história de ensino, eu acho que ninguém ensina ninguém. Eu acho que você aprende e existem métodos
de compartilhamento para que você possa, sim, exercer a sua forma de aprendizagem mais adequada. Você vai ter que ser o protagonista da sua carreira no sentido de entender onde você quer chegar, quando você quer fazer isso e quais são os movimentos que você vai fazer para isso acontecer. Se você estiver falando sobre empreender, abrindo um negócio, você também tem que entender não só o porquê você está fazendo isso, mas como e o que você vai entregar para poder responder a esse primeiro porquê. E você não faz absolutamente nada disso se você não tiver pelo menos 3 pontos definidos. Que um é conseguir olhar para si ou para o seu negócio e entender o que você tem de bom, o que você tem de ruim, o que você precisa melhorar, o que você precisa se adaptar ou com quem você precisa parear ou fazer parcerias para poder surfar uma oportunidade ou resolver um problema. E você não consegue identificar essas oportunidades ou esses problemas se você não tiver um olhar para fora, seja para fora da sua empresa, do seu mercado ou do nicho, ou seja, para fora da sua relação de emprego, ou seja, entendendo onde aquela empresa quer chegar e qual é o seu papel nisso. Já falei de 2, olhar para dentro, 2, olhar para fora e 3, definir objetivos estratégicos. Tá, o que isso tem a ver lá com a história do Christopher? Nessa busca, assim, de tentar explicar um estilo de vida, assim, super pouco convencional, isso culminou numa morte prematura. E por que eu falo, ou falei antes, dessa história de ter a inocência com um pouco de imprudência ali, uma necessidade quase que juvenil, assim, de provar-se independente? Ele tinha um lance de que, ele falava que se o negócio não fosse muito difícil, não dava para dar valor. Ou era mais difícil dar valor, sabe? E, cara, em menor escala, se a gente for parar para pensar, sendo um profissional nos dias de hoje, principalmente em que existe uma super pressão de você trabalhar sim por propósito, de você entender o porquê, o que te motiva, eu falo disso aqui algumas vezes, a gente pode também tomar algumas decisões imprudentes ou até inocentes, porque o mercado está posto. A gente vive sim num esquema capitalista, que pode ser um esquema capitalista consciente, tá bom? Mas o fato é, os boletos eles chegam e eles vencem e você inevitavelmente vai ter que pagar, não adianta você simplesmente fechar o olho e falar, tá tudo bem. Não dá. Então você tem que dar um jeito de equilibrar essas coisas e principalmente no começo, que é o que você tem que dar um movimento maior para sair da inércia, ele é muito mais difícil, ele é muito mais custoso. E para fazer isso de um jeito mais adequado, você tem que ter a capacidade de analisar o ambiente de negócio sobre diferentes óticas, né? Então, no caso do Christopher, por exemplo, se ele tivesse um pouco definido claramente assim, que tipo de aprendizados que ele queria ter, por quanto tempo, quais riscos ele estava realmente ele estava disposto a assumir, se ele sabia que ia se enfiar no meio da natureza, assim, para viver com o mínimo de recursos, talvez ele tivesse estudado um pouco mais sobre botânica, assumindo, por exemplo, que de fato ele morreu ou por inanição ou porque ele confundiu as plantas, talvez ele não tivesse tido uma morte prematura. E aí, fazendo um paralelo e trazendo um pouco de dados, poxa, vamos falar das startups. 9 em cada 10 morrem depois de 2 anos funcionando. E quando morrem depois de 2 anos funcionando, normalmente não tem muito a ver com o produto em si. Tem a ver sim com a estratégia de ida para o mercado, ou com as relações societárias, ou com negociações mal feitas ou feitas às pressas com novos entrantes, novos investidores, novos gestores. Será que a gente não pode pegar esse aprendizado? Ou outra, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu falei, cara, por que ele fez isso? E a dor que ele causou para todo mundo que estava ali ao redor. E aí, fazendo um paralelo da minha vida, né? Eu sempre fui intraempreendedora, eu fui aquela pessoa que eu colaborava dentro de outras empresas, mas sempre com uma visão de como eu podia fazer, ou o que eu poderia fazer melhor para que aquela companhia pudesse atingir os objetivos estratégicos e que se ela não tivesse, como eu poderia estimular a criação ou criá-los, ou co-criá-los com alguém. Então eu já tinha esse perfil. E, cara, eu tinha chegado num patamar que para mim estava legal, porque eu tinha traçado estrategicamente, tipo, onde eu queria chegar,
com quantos anos e tal. Então eu estava lá numa multinacional quando eu resolvi que aquilo ali já não era o suficiente para mim. E comecei, então, numa jornada de empreender, abrindo o negócio, sendo sócia no meu marido, num outro estado. Cara, minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, todo mundo olhou pra mim e falou, cara, você tá louca, você vai para um esquema all-in mesmo, tipo, não basta você só ir empreender, você ainda vai fazer isso com o teu marido em outro estado. Mas isso, claro, teve um pouco, sim, dessa inocência, né, do propósito e tal, a gente comeu muita grama, a gente teve muito problema, muita briga, mas a gente também sabia o porquê que a gente estava ali. E porque a gente tinha feito uma análise de ambiente de negócios que nos deixou muito confortáveis em fazer aquela mudança naquele momento. Então, não vou entrar aqui super no detalhe, mas eu vou deixar aqui para você o link, para você entender como fazer isso, tanto pensando na sua carreira, quanto pensando num negócio, se for o teu caso. 2, se for o teu caso abrir uma empresa, a gente tem uma ferramenta que a gente usa aqui que chama Raio-X Empreendedor. Para que ele serve? Ele vai pegar características do teu negócio e as motivações para você abrir e você, dali, vai montar meio que um quebra-cabeças. Porque você vai entender, por exemplo, se você está montando o negócio por um estilo de vida ou por fama e riqueza. Não existe certo e errado. Mas, por exemplo, se for por riqueza, se for por fama, pode ser que em algum momento uma negociação com um investidor ou com um fundo ou com alguém que possa acelerar esse crescimento pode ser legal. Se for por estilo de vida, talvez você tenha uma camada a mais de avaliação, caso você queira trazer alguém também para dentro desse negócio, tem que ter esse fit, né, cultural, de propósito, etc. Vamos entender se essa solução, ou o serviço, ou o produto que você tem, se ele tem alguma limitação geográfica, ou se ele pode atender cosmos, sabe, tipo, o mundo todo. Será que é algo que é um modelo de negócios que ele pode ser replicável, seja no modelo de franquias ou cessão de uso de marca? Ou será que ele, por si só, tem um potencial de escalabilidade grande, independente desse tipo de formatação? Então, ele vai te dar alguns indicadores ali do raio-x do que você quer, que vão impactar no seu modelo de negócios lá na frente. Eu vou deixar aqui também o link para você conseguir fazer. E por último, você tem que ter, e como eu comentei, né, no caso dele, objetivos estratégicos muito claros. Isso funciona tanto para carreira quanto para negócios. Né? Se você não sabe, pelo menos essas 5 perguntas, né? O quê? Fazendo o quê? A que custo? Com quem? Por quanto tempo? E onde você quer chegar? Cara, dificilmente você vai ter algum objetivo estratégico bem definido. Então, isso você pode fazer tanto para a sua carreira quanto para o negócio e tomar as rédeas para si, sendo sim protagonista do seu desenvolvimento. E aí, nesse momento, a gente aqui, inclusive, né, como a gente lida com diferentes estágios de empreendedores e a gente entende que o empreendedorismo ele é muito mais uma atitude, né, do que simplesmente ir lá e abrir um negócio, a gente entendeu que tem alguns tipos de empreendedores. Né? Tem um cara que é o intraempreendedor, que é aquele que empreende dentro de uma companhia. Você tem um cara que está em transição de carreira, ou seja, ele está numa relação de trabalho ou de emprego e ele está querendo mudar. Você tem o cara que é o empreendedor solo, que normalmente é um profissional autônomo e que ele sempre teve que se virar, né, para conseguir serviços e tal, mas ele não necessariamente ainda se entende enquanto uma empresa, apesar de ter CNPJ, apesar de emitir nota. Você tem um empreendedor iniciante, que é esse cara que já terminou a transição ou que conseguiu já dá um salto maior na gestão e já se entende enquanto uma empresa e não só como um prestador de serviços, pessoa física. Você tem o empreendedor raiz, que é aquele bootstrapping forever. Então, assim, para quem não sabe, bootstrapping é aquele cara que vai fazer tudo com recursos próprios. Então, é aquele cara, que tipo, literalmente ele tá ali. O fogo tá ali, ele tá apagando o fogo, pensando no futuro, tá gerenciando pessoas, tá fazendo expansão, ele faz de um tudo, mas ele faz meio que na Stora Mode, sem muito planejamento. Você tem aquele que é o empreendedor serial, isso é muito comum no universo da tecnologia, nos startupeiros. Então, normalmente são pessoas que conseguem definir uma dor importante e encontrar uma dor importante no mercado e criar um produto para aquilo, mas que eles também não passam muito, pelo menos não enquanto gestores e tal, eles estão mais na vibe de criar os negócios e tal, e quando ele começa a entrar num outro processo de tração ou crescimento, eles saem fora.
Você tem aquele que é o intraempreendedor das médias ou das grandes corporações, porque no resumo ali ele vai ter um mix, né, para ele crescer ali, para ele galgar posições mais importantes, chegar lá em conselho e tal, ele tem que ter essa visão macro, ele tem que ter essa atitude de fazer as coisas acontecerem, mas ele também tem que ter um lado empresarial, de gestão e tal, para poder fazer isso acontecer de forma equilibrada. Que tipo que é o teu? Conta aqui embaixo para mim. E se a gente deixou algum de lado, depois compartilha aqui comigo. E aí, voltando aqui um pouquinho, né, sobre... Eu vou deixar um vídeo, que é o vídeo que eu falo, já comentei com vocês, da análise de ambiente de negócios, mas eu acho importante deixar aqui claro que é importante que você olhe pelo menos por 3 vertentes. Uma que é a vertente de mercado, propriamente dito, outra que é pela ótica de clientes e uma outra que é da ótica da concorrência. E aqui, normalmente, a gente erra um pouquinho quando a gente acha que não tem concorrente. Por quê? Porque a gente deixa de olhar um ponto que é importantíssimo e que ele é transversal, que ele é macro, é um macroambiental. São coisas que estão completamente fora, é tipo um carro desgovernado, completamente fora do seu controle, mas que é a única certeza que você tem no universo de negócios. É que essas crises vão acontecer, seja ela financeira, seja ela sanitária, como a que a gente viveu. O fato é que elas vão acontecer e elas estão rolando cada vez mais rápido. E num processo evolutivo, não é aquele que se adapta melhor só, que é quem permanece, é aquele que se adapta também mais rápido. E você só vai conseguir se adaptar mais rápido se você estiver ligado no que está acontecendo no mercado e na sua indústria, mas principalmente com o que está rolando de tendências. E nesse momento o Google, cara, é o seu melhor amigo. Porque tem várias empresas aqui que soltam relatórios de tendências dos mais diversos mercados. Só que você tem que se habituar a fazer isso. E aí, é o que eu falo, assim, o Christopher, né, voltando um pouco, e por que desse lance do empreendedorismo selvagem? Cada um vai ter uma experiência, cada um de nós tem um histórico, né, um background, tem as suas habilidades, tem as suas competências e que vai aos poucos se desenvolvendo. Só que neste universo, no mundo que a gente vive hoje, em que cada dia tem uma novidade que é tão gigante que pode movimentar mercados inteiros, ou você torna-se capaz de ser, de criar o seu rito de aprendizagem autorregulado, de fazer isso de forma com mão na massa, sabe? Tipo assim, na prática, fazendo o negócio já acontecer, buscando alternativas que o mercado gosta muito de chamar de microlearning ou microlearning, que é esses cursos, são esses cursos rápidos, sabe? Que vão te dar alguma visão. Ou você faz isso e começa a se virar sozinho e equilibrando tudo isso ao seu lado emocional, porque com a tecnologia do jeito que rola, o que nos diferencia das máquinas é a nossa capacidade de sentir. Então, se você ao mesmo tempo que está trabalhando aqui as suas habilidades técnicas, as suas competências técnicas, você também tem que trabalhar o que a galera chama de soft skills, que são essas habilidades que vão, de fato, diferenciar todos nós do que vem como uma próxima onda de automação ou tecnologia, etc. E é o que nos faz, enquanto sociedade, aprender cada dia mais e, em cada grande crise, incorporar comportamentos novos que vão mudar absolutamente todas as formas como as quais a gente se relaciona. Então, se fica um grande aprendizado assim, dessa história toda do natureza selvagem para esse universo de empreendedorismo selvagem é que, para um profissional continuar relevante no mercado hoje, ele tem que ser um profissional empreendedor. Isso quer dizer que ele tem que ter atitude, ele tem que ter poder de execução, ele tem que desenvolver competências e habilidades para analisar o mundo, analisar mercado, antecipar tendências e ser protagonista da sua própria história. E se você ainda não chegou a essa conclusão, cara, ou se você já chegou a essa conclusão e pode compartilhar com a gente mais conteúdo sobre isso, já se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, porque assim você vai ajudar esse algoritmo a entender de uma vez por todas que a gente está compartilhando um negócio legal e que pode ajudar, nem que seja uma pessoa lá na ponta, e que isso pode ser um fator motivador importante para ele se manter também relevante no mercado. Eu te vejo no próximo. Até lá!